Começa agora mais um Tech Startups ao vivo. Eu sou Simone Garcia e esse é o nosso programa totalmente voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. E hoje a gente vai falar aqui de um desafio para startups aliarem o uso de tecnologias ao conhecimento prático dos produtores rurais, melhorando então o manejo de bovinos a pasto de maneira então acessível e intuitiva e auxiliando na tomada de decisões. Esse é o objetivo do Silo Hub, um projeto criado pela Embrapa Gado de Leite e Neo Ventures, e uma das empresas mantenedoras então da iniciativa é a Belgo Becaert. E o Guilherme Viana, que é o gerente de negócios, vai conversar com a gente agora e trazer muito mais informações sobre essa challenge. Muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui, de falar dessa bela desafio. Vai ser fantástico ter vocês e todos os ouvintes. Que desafio é esse, hein, Guilherme? Fala pra gente começar aqui o nosso bate-papo. Eu queria que você detalhasse, então, o que é, então, o Silo Hub. Olha, o Silo Hub foi de uma forma que a gente criou juntamente com o pessoal da Embrapa. Tá? A gente já vem discutindo desde o tempo do programa do Ideas for Milk, que era uma forma de aproximar juntamente das universidades e criar desafios para pequenas startups ainda bem embrionárias, né? Quase a nível universitário. Isto foi crescendo, foi se profissionalizando e chegou no desafio do Silo Hub, coordenado pela Embrapa, uns trabalhos feitos pela Neo Ventures e que tem hoje como participantes a Belgo Becarames, a Nestlé, a Microsoft, a TIM e a Organização das Cooperativas, ou seja, um time muito seleto. Verdade, um time seleto, como você falou aí, está crescendo cada vez mais esse projeto. Então, eu queria saber de você, essa é a pergunta, então, como integrar soluções tecnológicas de bovinos, né, a pasto, e deve vir aí, eu te pergunto, muita tecnologia nesse challenge, desafio do Silo Hub? Olha, é muito interessante porque, veja bem, nós somos uma empresa considerada tradicional, né, da indústria de base que produz o quê? Aço. Aço que vira arame, arame que cerca todas as fazendas desse Brasil para poder delimitar território e, claro, o arame entra como manejo a partir do momento que você consegue manejar os animais e trazer no curral. Ele funciona como nutrição, que eu faço uma melhor colheita de pasto. E ele também vai funcionar de uma forma sanitária, porque se eu não pegar os animais de uma forma adequada e segura, tá, a gente também não consegue fazer o manejo sanitário e ter esse status sanitário do rebanho nacional. Aí surge o novo desafio. Nos anos 2020, em plena pandemia, a internet se desenvolveu e chegou ao campo com uma velocidade e uma demanda muito parecida com essa que a gente tem na cidade, e principalmente a um custo justo. Isso abriu uma porteira gigante para a entrada da tecnologia na propriedade rural, e aí a gente se perguntou juntamente com essas empresas, o que mais nós podemos fazer para levar toda essa tecnologia digital para o campo de uma forma organizada e que ele possa absorver essa tecnologia e transformar ela no que tem de mais importante, ganhos financeiros para o produtor. Esse grupo, então, vem com esse desafio em conectar a Belgo com tudo que tem de condição e tecnologia digital que vai vir, por objetivo claro, melhorar a vida do homem do campo e também trazer maior lucratividade. Então, Guilherme, as mantenedoras, elas lançam esse desafio aí da busca de inovações e sustentabilidade no agro, é isso? Claro, claro. Acho que não existe mais forma de falar do agro sem sustentabilidade. E cá para nós, né, isso já faz parte do DNA do agro brasileiro, com todas essas análises, né, nós aí com mais de 60% de matas nativas preservadas, as fazendas de alta produção tendo acima de 20% da sua área de reserva legal também, e com georreferenciamento, todas elas dentro do que a gente precisa entregar. Um agro produtivo e um agro sustentável. E agora, o que mais? Um agro digital. Estão chegando várias tecnologias, várias ofertas de se conectar dessas pequenas empresas com as grandes empresas, no nosso caso, né, para a gente trazer esse desafio. E o que vai vir pela frente? Para a gente é um universo todo muito novo, mas a gente está de olho naquilo que possa, a pasto, já que a gente tem um bovino de corte no Brasil
né, um rebanho de produção, cerca de 90% ou 95% da entrega da carne vindo do pasto. É ali o nosso foco, é ali que a gente quer ajudar o produtor. Você lembrou bem das tecnologias já adotadas aí, né, pelas propriedades, pelos produtores rurais para diminuir essa pegada de carbono, né, diminuir também em relação ao metano. Enfim, agora eu te pergunto, Guilherme, essa startup, ela deve então apresentar o projeto? Detalha para a gente como é essa fase aí. Bom, vamos lá, nós estamos na fase então da startup aberta. Nós estamos aceitando as ofertas dessas startups, tá? Que podem subir lá no site do Silo Hub, direto, né? Silo, da forma normal, hub.com.br. Você acessa e lá você deposita o seu desafio. Esses desafios com essas empresas estão sendo mapeados, eles estão entrando então em clusters, ou seja, eles estão sendo avaliados por tipos e subtipos de classificação, e lá vai ser feita uma eleição dos melhores desafios. Destes, nós vamos separar no final dessa jornada 3 desafios para tentar impulsionar e incentivar, através do programa da Neo Ventures, que faz com que ele faça esse impulsionamento, essa aceleração dessas pequenas empresas, e a partir daí a gente poder fazer essa conexão para que a gente chegue lá no final com o quê? Com um bom produto, um produto já palatável, pronto para uma primeira venda teste. Depois da venda teste, a gente já passa para a venda comercial, ou seja, um produto já maduro, para que a gente possa atingir os resultados esperados financeiros e de entrega técnica. E nessa fase aí, vocês estão esperando quantas startups aí acabem se inscrevendo? Qual a expectativa de vocês em relação a esses números, né? Olha, a gente tinha uma expectativa na faixa de 25 a 30 startups. Eu posso te afirmar que esse número mais do que dobrou, ainda mais porque esse desafio se tornou internacional, tá? Então, assim, a gente não tem ideia qual o tamanho de número de startups que vão chegar, mas eu não me assusta se a gente chegar próximo de 100 desafios, 100 startups, já que a gente tornou esse negócio mundial. É claro, né, se a nossa proteína vai de qualidade para o mundo todo, é muito normal que chegue também para a gente startups com qualidades mundiais, né? E o que a gente tem no Brasil, né? A gente tem volume, a gente tem essa questão de agronegócio, agropecuária, onde a gente tem escala, a gente consegue escalar isso. Isso é uma característica muito sensacional e muito parecida com o que você tem na internet. Tudo que você pode tornar escalável, isso é muito bom para que você possa acelerar a tecnologia e entregar de forma mais rápida. Agora, Guilherme, você falou aí que vai ser aberta também para as startups de fora, né? O que levou vocês a decidir a fazer essa abertura aqui, não deixar só aqui o mercado interno? Bom, o que a gente avalia é que a tecnologia, ela não tem mais muito fronteira, né? Por que eu fechar a minha tecnologia se eu também um dia eu posso exportar? A gente não produz proteína e alimento só para o Brasil, a gente produz para o mundo. Então a gente acredita que essa mão dupla que vai e vem, ela é positiva e muito boa para todo o mercado. Claro que se a gente tiver uma tecnologia nacional que está no mesmo nível de qualquer tecnologia mundial, como nós já somos exportadores de genética, de nutrição, de manejo, um manejo tropical, né, que praticamente só nós conseguimos desenvolver para o mundo, vamos buscar e trazer. Eu acho que o mundo está muito globalizado e essa decisão foi muito sábia para que a gente possa ter essa agilidade e essa oportunidade. As startups brasileiras do agro estão no nível das startups mundiais, né? Nós já estamos na prateleira de cima do agronegócio, então eu acho que todo esse conjunto ele funciona muito bem para que a gente tenha boas escolhas e a gente vai ter ótimas entregas. Agora, Guilherme, as ferramentas de tecnologia e boas práticas, né, tem que estar bem associadas, não é mesmo? A demanda do consumidor que, além de querer uma vida saudável, também ele está muito ligado ao bem-estar do animal, né? E também em relação às propriedades, né, que se preocupam com a sustentabilidade, né, e redução aí de metano, como eu já falei antes. Essas decisões no campo, eventualmente, são feitas de forma intuitiva. Então, como é que vocês esperam que tudo esse cenário aí que eu falei esteja aliado a essa startup que vai passar por uma escolha ainda? Como é que você avalia?
Tá, a gente nessa pegada, né, como você mesmo já citou, a pegada de carbono, a pegada da sustentabilidade, tá? Eu acho que isso está muito bem alinhado. Então, o que que a gente entende? O que que tem chegado mais? É a questão da conectividade, tá? Esse novo desafio da chegada dessa conectividade se antecipou de uma certa forma em função da pandemia, onde as empresas que faziam a entrega viram que era o momento exato de acelerar isso tudo. Então, a taxa de absorção foi muito elevada. Você sabe que o produtor brasileiro, de uma forma geral, quando comparado com o produtor mundial, ele é jovem, né? Por várias pesquisas que a gente tem, mas ele está ali entre 44 e 53 anos, com uma média de um produtor norte-americano na faixa de 60 e o produtor europeu na faixa de 65, 67. Então, ele está mais aberto a absorver essa tecnologia. E produzir sem sustentabilidade, produzir sem você observar todos os elos da cadeia, você tem que querer entregar a proteína que o mundo quer consumir. Uma proteína segura, uma proteína saudável, onde a gente possa, através da rastreabilidade, facilitar e aumentar a acurácia da rastreabilidade para o quê? Para que a gente tenha a sanidade do rebanho e a segurança alimentar para que a gente possa atingir mercados mais nobres, mercados mais exigentes. A gente precisa estar contando a história de que a gente tem um bovino, vamos chamar ele de verde, né? Que ele come pasto, e que a gente também tem um bovino que vem de uma área onde ele pastou em uma área nativa, de um campo que foi credenciado e está avaliado dentro de um processo brasileiro de entrega de qualidade. Ou seja, ele não veio de uma área de desmatamento. E isso só com a tecnologia para que a gente possa pegar todos esses dados, subir para uma nuvem e, ao tratar esses dados, você distribuir ele em blockchain para que empresas do mundo inteiro, de forma online, possam capturar toda essa tecnologia, esta informação, levando ela ao consumidor. Principalmente esse consumidor de um poder aquisitivo mais alto e mais exigente. Eu acho que essas tecnologias, a grande sensação do momento é saber que isso agora está possível. E a gente pensando, e como a gente sempre inovou no nosso ramo de arame, pensando em manejo, nutrição, segurança alimentar, sanidade do rebanho, tudo isso através de arame, a gente poder agora complementar com essas tecnologias e continuar entregando isso, mas agora num campo mais moderno e mais seguro. E aí, essa equipe toda da Embrapa e do Silo Hub, juntamente com Neo Ventures, Microsoft, TIM, Organização das Cooperativas, a gente conseguir pegar isso, claro, a Nestlé também com seu desafio totalmente ambiental, a gente vai conseguir colocar isso no ar, tá? A gente poder filtrar todas essas startups, claro que todas elas têm qualidades e produtos fantásticos e a gente vai ter que fazer escolhas. As escolhas que serão as mais adequadas para a gente poder conectar com o produtor rural e fazer essa segunda etapa, transformar isso realmente em benefícios e ganhos para a fazenda, para o produtor e para a sociedade. E nessa conexão toda aí, né, voltando a falar da rastreabilidade, é uma ferramenta importante, né, como você falou, e vai ser cada vez mais uma exigência aí do mercado, vai abrir muitas portas, né, quando a gente fala aí de exportação, mas a rastreabilidade é uma peça muito importante nesse cenário todo, né, Guilherme? Claro. Agora, sabe o que mais motiva a gente nesse trabalho? É um ponto onde a gente faz várias jornadas do consumidor, onde a gente tenta entender, na verdade, né, nesse processo da dor, qual a dor real do fazendeiro hoje. E para mim a dor mais latente que a gente precisa atacar de forma assim urgente, emergente, é o apagão de mão de obra, é a falta de mão de obra no campo. E se a gente não vai conseguir agora trabalhar um êxodo urbano para o rural, um êxodo contrário do que a gente já vinha no passado, né? Ou seja, tirar gente das grandes cidades e trazer de volta ao campo para trabalhar, o caminho que a gente está vendo é o quê? É o caminho da tecnologia. A partir do momento que eu consigo ter uma facilidade para aquele peão de fazenda que está lá no meio do pasto, que chegou num coxo de sal, o coxo está sem sal e ele precisa mandar um recado lá para a base, lá para a sede, que ele faça isso por um app de um celular, que ele possa conectar isso, que ele identifique um problema de qualidade de água, que ele saiba que a vaca que está para fazer um parto, ou seja, uma close-up call, que está naquele momento, que ele tenha a informação na palma da mão. E com isso ele toma uma decisão mais rápida, mais precisa,
completando e complementando essa falta da mão de obra no campo. Eu acho esse hoje, para mim, o principal driver que a gente precisa trabalhar para solucionar. Claro, os desafios do campo são vários e as oportunidades do tamanho do mercado brasileiro. Mas se a gente conseguir focar e a gente conseguir entregar essa dor do produtor e sanar este problema, com certeza que a gente vai conseguir ter uma ótima entrega com esse projeto. Falou aí em relação à mão de obra, mas a gente também tem que citar, né, o Guilherme, a conectividade ainda, né, que a gente vê muitas propriedades aí do Brasil que não tem toda essa tecnologia por conta da falta da conectividade, e esse é um dos gargalos, não é mesmo? Claro, veja, a gente está pulando um estágio, né? Antigamente, o que era um sonho de um fazendeiro? Era ter um telefone em casa, né? Ter um telefone na fazenda. Tentaram de várias formas, até competentes, de colocar linhas digitais, linhas rurais, né? Por satélite. Mas aí a gente pulou essa etapa e a gente foi para uma tecnologia digital de banda larga. Hoje, numa faixa de 250 a 300 reais, você compra um pacote de 300 mega, que já dá para você trazer tecnologia, se conectar, ver o preço da soja lá em Chicago, ver um preço da arroba de um boi na cota Hilton e ter as informações que você precisa, né? É interessante que eu tive num processo de seleção de contratação de peões uma vez numa fazenda no Pantanal, na região de Corumbá. A primeira pergunta que se fazia é o seguinte, pelo peão: você tem uma casa boa onde eu possa dormir numa cama? Sim, tenho. Você tem banda larga de qualidade? Essa pergunta vinha antes do salário. Hoje, o homem do campo, o peão do campo, ele não consegue mais se desvincular da sua família, do mercado e ter as informações na ponta, né? Daí a importância de todas essas ferramentas, como, por exemplo, o WhatsApp e um programa como esse aqui que a gente está fazendo para contar isso tudo. Ele está tão bem informado quanto a pessoa da cidade. Então, essa distância da informação e da tecnologia vem reduzindo. Esses pacotes tecnológicos digitais estão reduzindo, cada vez mais se tornando isso de uma forma digital, via satélite, não precisando, então, dessas torres de retransmissão, né? Esse projeto aí novo, Constellation, que vai fazer com que chegue essa tecnologia ainda mais fácil. E veja que a gente ainda nem citou 4G, 5G, Narrowband IoT, a gente está falando de uma tecnologia ainda normal de internet para que possa conectar, e isso já traz um universo de soluções para que a gente possa aumentar essa forma tecnológica na propriedade rural, lá no meio do Pantanal, a 4 horas da cidade. Verdade. Agora, vou te colocar numa saia justa aí. Eu queria saber se vocês têm ideia de quais soluções que vocês esperam encontrar aí nesse desafio. Olha, a gente tem um interesse muito grande por aquelas soluções que eu chamaria de borderline ao nosso negócio, tá? Se o nosso negócio sempre foi estar com o bovino a pasto e fazendo com que o produtor, dividindo os seus pastos, possa trazer para este animal maior ganho, maior produtividade e maior rentabilidade para a propriedade rural, nós já estamos recebendo algumas propostas muito interessantes que façam com que a conectividade do bovino venha conversar com a nossa cerca, com o nosso modus operandi e me dá um sinal: olha, seu bovino não está pastando direito. Olha, você está perdendo pasto na parte norte dessa área, essa área está muito grande, você tem que dividir. Porque essa é a nossa grande expertise, é entregar uma solução, seja ela por um sistema de cercamento de tela, uma cerca de arame liso, uma cerca de arame farpado, uma cerca elétrica, para que a gente possa entregar para aquele modelo de propriedade a tecnologia que ele consegue absorver. Tecnologia tem muita, mas então a gente pegar todas essas ideias que tenham conectividade e que estejam, digamos, na borda do nosso negócio, e onde a gente realmente conseguiu acumular experiência, a gente conseguir dessa forma, primeiro, mais fácil, levar isso tudo para o produtor. E está chegando muita coisa boa, hein? Vai dar trabalho para a gente conseguir separar, porque tem cada novidade chegando aí que a gente está muito animado. Ô Guilherme, você falou uma coisa importante aí, né? Tudo isso, o produtor, o pecuarista, ele tem que absorver e conseguir aplicar ali na propriedade dele. Ô Guilherme, eu vou te fazer um convite. Quando tiver aí essas startups escolhidas, traz aqui pra gente, fala, pra gente conversar muito mais, esse projeto é muito interessante. Eu conversei com o Guilherme Viana, que é gerente de negócios da Belgo. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, viu, Guilherme? Nós é que agradecemos, obrigado pela oportunidade de estar aqui.
E agora a gente vai falar da caatinga, esse bioma totalmente brasileiro que ocupa mais de 10% do território nacional. Mais de 4 milhões de famílias de agricultores vivem na região. E a Embrapa lançou uma nova plataforma que reúne então esses dados e informações sobre a produção e as características do bioma. A ideia então é ajudar produtores e poder público na tomada de decisões e contribuir com o desenvolvimento da região. Confira na reportagem do Leandro de Souza. Sabe como é? É só falar no bioma Caatinga que todo mundo já faz uma ideia. Seca. Pobre. Falta de água, ração. Será? A ideia que se faz do bioma Caatinga tem a ver com o baixo volume de chuvas, entre 200 e 800 milímetros. Aliás, o próprio nome Caatinga tem relação com a secura. Foram os índios que batizaram esse bioma. Isso porque em tupi, Caá significa branca e Tinga, floresta. Então Caatinga é floresta branca, porque durante o período mais seco, as folhas das árvores caem e deixam os caules brancos à mostra. É seco, não dá para negar. Mas, ao contrário do senso comum, também é uma região rica e bastante diversa. A Caatinga é a única floresta com DNA exclusivamente nacional. Todo o bioma começa e termina no território brasileiro e faz divisa com a floresta amazônica, o Cerrado e a Mata Atlântica. A área ocupa 10% do território. Ocorre nos 9 estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais. É nesse bioma que fica 1/3 dos produtores rurais do país, ou seja, 4 milhões de pessoas. Quando os pesquisadores da Embrapa Territorial em Campinas cruzaram dados georreferenciados da região, se surpreenderam ao descobrir uma produção multifacetada. O que me surpreendeu, o que surpreende sempre quando a gente analisa esses dados é sempre a diversidade, né? A diversidade de situações. Então, quando a gente olha para a produção agropecuária da Caatinga, a Caatinga muitas vezes é reconhecida como um ambiente de restrição hídrica. Quando a gente olha para a produção agropecuária da Caatinga e a gente verifica que mais de 90 produtos agropecuários existem na Caatinga, são importantes para a Caatinga, são importantes para a vida das pessoas, isso é surpreendente, né? Então, é uma diversidade grande. Então, a Caatinga tem a fruticultura irrigada, a Caatinga tem a pecuária de caprinos e ovinos, a Caatinga tem a extração vegetal de lenha, a Caatinga tem a aquicultura. Então, embora tenha muito essa questão do senso comum de uma Caatinga reconhecida uma paisagem com enormes dificuldades para a agricultura, não. A Caatinga tem um potencial gigantesco, né, de desenvolvimento agropecuário. E essa diversidade mostra isso, essa diversidade de condições. Isso nós podemos observar sempre nesses dados da plataforma que demonstram essa variabilidade. É em plena Caatinga, na região de Mossoró, entre os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, que está a maior produção de melões do país. É lá também que o caju serve de matéria-prima para a elaboração de diversos alimentos, renda para as famílias. E o maior rebanho de caprinos do país vive na Caatinga. O sistema Caatinga, desenvolvido pelos pesquisadores da Embrapa, mapeou cada um dos 1.130 municípios da região. Os gráficos gerados pelo cruzamento de informações georreferenciadas no supercomputador munido de inteligência artificial detalharam o microclima, a aptidão dos solos, as terras próprias para irrigação, a declividade e a altitude dos municípios, além dos produtos agropastoris gerados. Então, por exemplo, eu tenho um mapa de solos, aqui eu tenho a classe de solos, aqui eu tenho, por exemplo, um latossolo. É um tipo de solo, latossolo. Quando a gente olha esse mapa, o senso comum fala assim, olha, a gente vai olhar para esse mapa, aqui a gente traz essa informação. O primeiro solo, o solo mais predominante é o latossolo. O segundo solo são os solos litólicos, o terceiro são os solos podizólicos e o quarto são as areias quartzosas. Então eu apresento a realidade dessa mancha, dessa unidade de mapeamento de solos. Então o usuário ele pode ter uma dimensão de que tipo de solo que ele pode encontrar naquela região. Também foi possível saber sobre a infraestrutura local, como estradas e armazéns, e até onde está a produção, como foi a migração das culturas na região e se há concentração ou difusão de plantio. Foi assim que eles descobriram quase 90% das lavouras de algodão da Caatinga localizadas numa única região. Um risco em caso de pragas.
A partir daí, será possível aplicar a inteligência territorial estratégica para redirecionar o desenvolvimento conforme a vocação de cada localidade. Inteligência territorial estratégica é um conceito e um método. Esse conceito ele vai apoiar o desenvolvimento territorial sustentável por meio do descortinar dos nossos territórios. Então, trazendo o melhor diagnóstico, nós podemos entender esse território com precisão, para aí sim concebermos ferramentas e estratégias de gestão e monitoramento, para apoiar a tomada de decisão dos gestores públicos ou privados, para que a gente consiga ter os melhores, não só diagnósticos, mas também as melhores práticas, produtos e processos que vão ser o alicerce do desenvolvimento desses territórios. Os milhares de mapas que podem ser gerados vão ajudar os gestores públicos a atraírem e induzirem os investimentos privados. Na medida que você tem uma série de informações qualificadas de solo, de relevo, de clima, associadas a características de vegetação, na medida em que você tem essas informações, você consegue planejar, ter um melhor planejamento, uma melhor qualidade nas escolhas que você faz, inclusive nas escolhas que você faz em termos do sistema de produção. O que eu vou produzir nesse município? Quais os sistemas de produção que eu vou adotar? Quais as minhas estratégias de desenvolvimento? Como que eu vou comercializar a minha produção? Todas essas escolhas são tomadas em todo momento pelos produtores rurais, pelas empresas. A cada momento essas escolhas elas são feitas. Então o que nós trazemos com essa plataforma é uma condição melhor dessas escolhas serem feitas, de olhar para esse universo, olhar para essa plataforma e tomar em tese uma melhor decisão. Uma decisão que não é embasada num sentimento, uma decisão que não é embasada numa impressão, uma decisão que é embasada em dados científicos que foram trabalhados por várias instituições, por várias equipes e que estão traduzidos aqui. E o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, também pela sua audiência. A gente se vê durante a programação do AgroMais. Manda para cá a sua mensagem. Anota aí, o nosso telefone é 11 937 0078 83. Tchau, tchau.